Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 244 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é Direitos da Pessoa Idosa. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixe de curtir, compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou mesmo na sua rede social preferida, ou naquele grupo repleto de profissionais de direito, ou mesmo de concurseiros. Tudo isso fortalece muito esse projeto e nos estimula a continuar com esse projeto e cada vez mais buscar melhorar. Então, sem mais delongas, vamos começar as teses de hoje. E olha, nós já vamos começar aqui comentando 4 teses de uma vez. Parece exagero, né? Mas é porque realmente essas 4 teses têm muitas ligações entre si e acabaria ficando muito repetitivo analisar de uma por uma. Então, eu vou primeiro ler as 4 teses, logo após eu vou explicando e conforme eu for explicando, eu já releio aí sim de uma por uma, tá? Então vamos lá, tese 1. A proteção da pessoa idosa, especialmente daquelas em situação de risco, ou seja, as hipervulneráveis, é obrigação constitucional e legal irrenunciável, bem como dever da coletividade, da família e do Estado, que não se insere na órbita de discricionariedade do administrador. Tese 2. A pessoa idosa em estado de risco demanda rede de proteção imediata e humanizada que ampare todos os aspectos e lhe assegure um mínimo de autonomia, pois a velhice não apaga o valor ou a necessidade de liberdade. Tese 3. É imperiosa a criação de instituições excepcionais de longa permanência, abrigos públicos, pelo Estado, que possam acolher idosos em situação de hipervulnerabilidade. E tese 4. Como medida específica de proteção, o abrigamento é procedimento extremo, cuja utilização se admite somente quando outras ações protetivas das pessoas idosas se mostrem insuficientes ou inviáveis para afastar a situação de risco à vida, saúde e integridade física e mental. Então, olha só, com exceção da tese 1, que é um pouco mais ampla, por tratar da proteção da pessoa idosa e especialmente daquelas pessoas idosas em situação de hipervulnerabilidade, então, com exceção dessa tese específica, não é? As outras tratam de forma muito específica em relação ao abrigamento, né? Aquela situação das instituições de longa permanência através de abrigos públicos. Então, em relação à tese 1, o que eu quero destacar? Eu quero destacar essa palavra-chave, que é a palavra hipervulnerável. Basicamente, o termo hipervulnerável vai ser relativo àquela pessoa que já está em uma situação de vulnerabilidade exatamente pela sua própria condição, mas que, além disso, ela está em situação de risco. Então, por isso que ela é hipervulnerável. Então, você pode pensar, por exemplo, uma pessoa idosa. Por ela ser idosa, já se entende que ela é, em alguma medida, vulnerável. Por que ela já é vulnerável? Por vários motivos. Porque a pessoa idosa, ela, via de regra, precisa de uma atenção especial na saúde. Essa pessoa idosa também, normalmente, sofre mais no acesso à tecnologia, no dia a dia, né? Por conta disso, acaba tendo maiores dificuldades. Enfim, nós podemos aqui listar inúmeros motivos, mas para ser pragmático, como se pensa assim na cabeça do operador do direito, nós podemos pensar simplesmente que há uma presunção legal que está no Estatuto da Pessoa Idosa, lei número 10.741 de 2003. Então isso aí já mata, né? Porque a gente do direito é dogmático, não quer saber muito do motivo por trás, quer saber que tem a lei que está dizendo isso. Mas também podemos pensar em outras figuras. Então, por exemplo, a criança e o adolescente, e temos aí outros exemplos, né?
Então, quando essas pessoas que já são consideradas vulneráveis pela lei, além disso estão em situação de risco, nós vemos a figura da pessoa hipervulnerável. E aí a primeira tese vem nos contar que o administrador ele tem a obrigação de tomar medidas para tutelar o direito dessa pessoa em situação de hipervulnerabilidade. Não há, portanto, discricionariedade de decidir se vai ou não tomar essa atitude. Então, tese 1, a proteção da pessoa idosa, especialmente em situações de risco e hipervulnerabilidade, é obrigação constitucional e legal irrenunciável, bem como dever da coletividade, da família e do Estado, que não se insere na órbita da discricionariedade do administrador. E aí, vamos agora para um caso concreto, porque o caso concreto ele vai ser o ponto de partida para todas as outras teses. Para a tese 1 também, tá? Mas a tese 1 eu preferi, como ela é mais conceitual, explicar primeiro. Então, caso concreto. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Niterói. Qual era o objetivo? A implantação de instituição de longa permanência para idosos, ou seja, um abrigo público. Qual era a situação? Se identificou diversos idosos em situação de hipervulnerabilidade, desassistidos, muitas vezes em situação de rua, e há necessidade de um abrigo municipal para colocar essas pessoas. Pergunta: está na esfera de discricionariedade da administração pública decidir se vai fazer ou não esse abrigo? Gente, não está, né? É necessário, precisa. Então, é possível a ação civil pública buscando exigir que o Estado faça, né, esse abrigo, construa esse abrigo público. No caso, o Estado, que eu digo aqui em sentido amplo, tá? É o município de Niterói. Mas o que nós temos aqui de específico também em relação a isso? No caso, o município foi condenado, ele teve que construir o abrigo, mas a decisão ela também abordou alguns pontos, né? Deixou claro que a situação desse abrigamento institucional ela é excepcional. Por quê? Porque a pessoa idosa ela continua sendo um sujeito de direitos, que ela tem o direito não só de estar abrigada, né? De ter um teto e de ter uma estrutura para cuidar dela, mas não só isso. A pessoa idosa ela também tem direito a ter liberdade, a ter autonomia. Então, não apaga, né? É isso que a tese 2 conta. A velhice não apaga o valor da necessidade de liberdade. Então, por isso, abrigamento, instituição de longa permanência é medida excepcional, tá? Então, tem que ter, porque é necessário, mas sempre tem em mente, é medida excepcional, porque temos que preservar o máximo possível a autonomia e a liberdade também da pessoa idosa. Então, vamos lá, tese 2. A pessoa idosa em estado de risco demanda rede de proteção imediata e humanizada, que ampare todos os aspectos e lhe assegure o mínimo de autonomia, pois a velhice não apaga o valor ou a necessidade de liberdade. Tese 3 é imperiosa a criação de instituições excepcionais de longa permanência, abrigos públicos, pelo Estado, que possam acolher idosos em situação de hipervulnerabilidade. Tese 4. Como medida específica de proteção, o abrigamento é procedimento extremo, cuja utilização se admite somente quando outras ações protetivas das pessoas idosas se mostrarem insuficientes ou inviáveis para afastar o risco à vida, saúde e integridade física e mental. Tese 5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válido desde que 1. Haja previsão contratual. 2. Sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais regulamentadores. E 3. Não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. Essa mesma tese, tá? Ela também é tema repetitivo, é o tema 952 do STJ. Basicamente, né, trata sobre modificação de faixa etária em plano de saúde individual ou familiar. E aí, gente,
quais são os pontos que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que esse aumento em virtude da idade ele é possível, mas tem que ter, não é, 3 requisitos, que aqui a tese traz muito bem. Previsão contratual, tem que observar as normas expedidas pelos órgãos regulamentadores e tem que se demonstrar de fato que esse aumento ele é razoável, não pode ser aleatório. Tem que ter uma base atuarial idônea. O que isso significa? Significa que tem que demonstrar efetivamente, por exemplo, que houve um aumento de custo e que por conta disso é necessário esse aumento. E aí, quando nós falamos no aumento em virtude da idade, está muito relacionado com a tal da sinistralidade, que seria mais ou menos uma previsão de quanto uma pessoa naquela faixa etária acaba dando, em média, não é, de custo para o plano de saúde. E aí você faz uma análise de sinistralidade dessa faixa etária e, com base nisso, consegue demonstrar que, então, esse aumento seria necessário para não comprometer o equilíbrio financeiro atuarial do plano. Basicamente isso, tá, gente? E aí, para que fique claro, tá? Essa tese fala de plano de saúde individual ou familiar. Porque quando nós falamos de plano coletivo, a lógica já é um pouco diferente. Porque a lógica do plano coletivo é a negociação entre o plano de saúde e aquele ente que negocia o plano. Então, por exemplo, pode ser o sindicato, a empresa, etc. Mas, mesmo no plano coletivo, também nós temos que ter em mente que essa possibilidade de aumento ela não pode ser aleatória também não, tá? Porque a gente acaba muitas vezes achando isso, que plano coletivo pode aumentar do jeito que quiser. Não é assim. Inclusive, temos uma decisão no informativo 810 que trata exatamente sobre esse ponto, que para aumentar o plano de saúde coletivo também tem que ter estudo atuarial, demonstrar que houve efetivamente um aumento de sinistralidade, e aí, com base em tudo isso, né, que é possível ter o percentual de aumento desse plano de saúde, beleza? Beleza, gente. Um ponto importantíssimo, tá? Não é possível o aumento do valor em virtude da condição de pessoa idosa. E aí, o que os planos de saúde fazem hoje? Hoje, né, a regulamentação é a de que o último aumento se dá aos 59 anos. Então, ao invés de ter um aumento com 60 anos, você coloca aí um ano antes, a pessoa já vai entrar na última faixa etária. Mas também depois disso, né, ela não tem mais aumentos em virtude da idade. Vai ter o aumento anual, como qualquer plano de saúde tem. Então, como é que ficou a tese 5, que também é o tema 952 da repercussão geral? O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válido desde que haja previsão contratual, sejam respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais regulamentadores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tese 6. É assegurada à pessoa beneficiária de plano de saúde coletivo, empresarial ou por adesão a sucessão de titularidade após a morte do titular, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade humana. Exemplo didático: imagina que a Antônia tem 72 anos e ela era dependente do plano coletivo por adesão do seu marido, o Pedro, mas o Pedro recentemente faleceu. Imagina também que Antônia e Pedro eram casados há 45 anos e ela era dependente do plano de saúde há mais de 10 anos. A Antônia tem direito de permanecer no plano? Gente, tem sim, tá? Tem direito de permanecer no plano, mesmo sendo plano coletivo por adesão. Vai haver, então, a sucessão da titularidade. E o detalhe, né, até meio que óbvio, a Antônia vai ter que passar a arcar com os valores. Isso daí já era de se imaginar, né? Então, tese 6, é assegurada à pessoa idosa, beneficiária de plano de saúde coletivo, empresarial ou por adesão, a sucessão da titularidade após a morte do titular, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Tese 7.
nos contratos de seguro de vida. A cláusula que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 anos e tiver mais de 10 anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei 9656 de 98, se a pactuação lhe for anterior. Então vamos lá. Estamos tratando aqui sobre seguro de vida, tá? Mas, apesar de estarmos tratando sobre seguro de vida, a legislação aplicável aqui para chegar nessa conclusão é a lei dos planos de saúde. Então, muito cuidado com isso, tá? Segundo ponto, vamos entender alguns conceitos até que bem básicos sobre o tema seguro, porque nós estamos falando aqui em majoração do prêmio. E aí muita gente pode pensar que prêmio é coisa boa, né? Não, gente, o prêmio aqui, quem recebe esse prêmio é a seguradora. Então, o prêmio é o valor que você, enquanto segurado, paga para a seguradora. E aí, por conta desse prêmio que você paga, a seguradora ela vai segurar determinados sinistros, que são aqueles eventos que são tutelados pelo contrato de seguro, beleza? Beleza. Então, vamos lá. É possível ter aumento em virtude da faixa etária no seguro de vida depois dos 60 anos? Então, por exemplo, colocar no contrato que aos 65 anos vai ter um aumento do valor desse seguro de vida? Gente, olha só. A possibilidade de aumento em virtude de faixa etária, isso é possível, até porque conforme se aumenta a faixa etária, se aumenta a sinistralidade. Então, se tem um risco maior de morrer. Nós temos, né, por óbvio, que quanto mais velho, mais você se aproxima da morte. Fúnebre falar isso, né? Mas é a vida real, não é? Conforme você vai ficando mais velho, você tem mais chance de morrer. E aí, por conta disso, o risco que a seguradora está cobrindo é um risco maior. Mas assim como nos planos de saúde, aqui no seguro de vida também se acha uma solução para tentar não impor isso de uma forma tão onerosa ao idoso. Até porque, imagina, a pessoa vai pagar ali o seguro de vida, mas conforme ela vai ficando idosa, ela vai ter que pagar um valor tão alto de seguro de vida que é melhor nem pagar. Porque conforme mais idoso, imagina, a pessoa está com 100 anos. A pessoa com 100 anos não vai demorar tanto assim a morrer. Até hoje nunca aconteceu, né? Infelizmente. Então, a seguradora, pensando nisso, poderia cobrar um prêmio exorbitante. E isso acaba tirando um pouco da função social desse contrato, já que, na verdade, esse risco da seguradora ele tem que ser diluído no decorrer da vida. E aí qual é a solução que se encontra? Se diz, olha, é possível o aumento em virtude da mudança de faixa etária, mas caso essa pessoa já pague o seguro de vida há mais de 10 anos, o último aumento tem que ser aos 60 anos, entendeu? Por quê? Porque aí se a pessoa já está contribuindo há 10 anos, ela já contribuiu bastante no decorrer da vida e a seguradora já consegue ter ali, digamos assim, um colchão para poder utilizar isso no cálculo de risco, na sinistralidade daquele contrato, entendeu? É uma solução até que bem inteligente, né? Então, dessa forma, você evita uma oneração muito grave para esse consumidor que está ali na posição de segurado e você, ao mesmo tempo, preza, não é, pelo equilíbrio contratual financeiro desse contrato de seguro, beleza? Então, tese 7, nos contratos de seguro de vida, a cláusula que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 anos e tiver mais de 10 anos de vínculo contratual contados da vigência da Lei 9656 de 98, se a pactuação lhe for anterior. Um último detalhe, né, que eu acabei esquecendo de mencionar de forma expressa, mas que é importante porque está na tese, é que o marco inicial desses 10 anos é a entrada em vigor da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, tá? Como eu disse, aqui se trata de um dispositivo da Lei dos Planos de Saúde que vai ser aplicada também ao caso dos seguros de vida. Tese 8. A proteção matrimonial conferida à pessoa idosa
não é necessária quando o casamento for precedido de longo relacionamento em união estável, que se iniciou quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens. Gente, nós conversamos sobre algo muito parecido lá no informativo 827 do STJ, informativo até que bem recente, e que inclusive foi a decisão que eu trouxe aqui para explicar essa situação aqui dessa tese. Então vamos lá, nós temos algumas situações em que a pessoa tem que se casar no regime da separação de bens. É a tal da separação legal ou separação obrigatória. Por exemplo, aquela pessoa que casou, mas ela tinha uma condição suspensiva do seu direito de se casar, mas mesmo assim ela casou. Outra situação, aquela pessoa que ela tem menos de 18 anos e não recebeu o suprimento de seus pais para casar. E nós temos, a mais famosa de todas, que é a situação da pessoa maior de 70 anos. Pessoa com mais de 70 anos, se for casar, ela casa no regime da separação obrigatória de bens. Para que existe isso, gente? Gente, é para tentar combater o tal do golpe do baú, tão famoso em novelas da Globo e também na vida real. Aquela pessoa que se aproxima de alguém de bem mais idade por um interesse que muitas vezes fica bem na cara, que não é um interesse sentimental, mas é um interesse financeiro. E aí, atento a essa realidade social, o Código Civil traz essa separação obrigatória. Detalhe, já não é mais uma separação tão obrigatória assim, não é? Porque muito recentemente o STF julgou o tema 1236 da repercussão geral, que determinou que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. E, gente, no julgamento desse tema de repercussão geral, chama a atenção que repercutiu muito entre os ministros do STF o argumento de que muitos deles eram maiores de 70 anos e outros tantos estavam ali já bem pertinho, já quase com 70 anos. E eles disseram, ora, nós estamos aqui tendo a possibilidade de decidir algo tão importante, nós tomamos decisões absolutamente importantes no nosso dia a dia, somos idosos, pessoas maiores de 70 anos, e se nós resolvermos casar, nós não podemos escolher nosso regime de bens? Gente, é um argumento forte, especialmente quando as pessoas que estão julgando são pessoas maiores de 70 anos. Mas olhar para a realidade social também traz outros argumentos muito fortes em sentido contrário, Mas o fato é que agora eu acredito que nem é mais correto falar em separação obrigatória nesse caso aqui da pessoa maior de 70 anos, porque, na verdade, esse regime pode ser afastado por uma escritura pública manifestando a vontade de aderir a outro regime de bens, beleza? Beleza. Mas esse não é o ponto da tese, tá? O ponto da tese é outra situação, que isso aqui já era a posição dos tribunais superiores, mesmo antes do tema 1236 do STF, que imagina assim, imagina que o Antônio e a Ana, eles já viviam em união estável há mais de 20 anos. Olha, algum dos dois estava enrolando o outro por bastante tempo, viu? Tanto é que depois dos 70 anos, de qualquer um dos dois aí que você queira imaginar, eles resolveram se casar. Conheço, gente, assim, na família eu tenho um exemplo de tios que o tio dizia que só queria se casar depois que se aposentasse. Tem gente que diz, eu quero me casar depois que eu me formar, depois que eu tiver já com o meu concurso público. Então, muita gente vai listando ali qual é o impedimento para se casar agora, No caso desse meu tio, era se aposentar. Ele só queria casar depois que se aposentar. Já vivia em união estável há 30 anos com a companheira, que hoje em dia é a esposa. Mas é isso. No caso aqui do Antônio e da Ana foi parecido. E aí pensa assim, enquanto eles viviam em união estável, qual era o regime de bens? Era o regime
da comunhão parcial de bens. E aí resolveram casar. Faz sentido que agora o regime passe a ser o da separação obrigatória, duas pessoas que estão aí há 20 anos juntas, 30 anos juntos. No caso, os meus tios, acho que eles estavam aí, 30 e tantos anos juntos, sei lá. Desde que o mundo é mundo, eles já estavam juntos. Faz sentido? Não. Então, faz-se esse distinguish, né, trazendo que se houver um longo período de relacionamento em união estável antes do casamento, mesmo que o casamento se dê após 70 anos, não vai ser aplicável o regime da separação obrigatória de bens. E só para interar aqui sobre o caso concreto específico que saiu no informativo de número 827, nesse caso concreto, um dos cônjuges ganhou na loteria. E aí a pergunta era, vai dividir esse valor? Ou seja, a Ana, que nesse caso ela seria meeira do valor que o Antônio ganhou na loteria? E chegou-se à conclusão de que sim, porque se trata de um bem adquirido por fato eventual, o que entra na comunhão pelo artigo 1660, inciso 2 do Código Civil, que trata exatamente sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime aí na prática, né, foi o da comunhão parcial de bens. Tese 8, então, como é que ficou? A proteção matrimonial conferida à pessoa idosa não é necessária quando o casamento for precedido de longo relacionamento em união estável, que se iniciou quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens. Tese 9. A execução em ação de alimentos pode acontecer sem o uso da prisão civil como técnica coercitiva, quando o devedor for pessoa idosa e o credor for maior de idade que exerce atividade profissional. Então, nós sabemos que em execução de alimentos é possível essa técnica da prisão civil. Uma revisão aqui super rápida, vamos lá. Como é que funciona? Primeiro ponto, a prisão civil. Ela tem um caráter meramente coercitivo, então não é um caráter punitivo. O objetivo é tão somente fazer com que essa pessoa pague e muitas vezes se consegue dinheiro sei lá onde para sair da prisão, né? Então funciona muito bem a técnica da prisão civil. Tem um prazo que é de 1 a 3 meses, então pode ser de 1, pode ser de 2 ou pode ser de 3, né? E o normal e o correto não é que se fixe logo 3 meses, é que se fixe 1 mês. Continuam não pagando, pode ir até 3 meses. Essa prisão também ela só pode se dar por alimentos novos. O que isso significa? São os alimentos referentes aos 3 meses anteriores à propositura da execução. E também aqueles alimentos que se venceram na propositura, após, né, melhor dizendo, a propositura da ação. E os alimentos velhos, aqueles que têm mais de 4 meses na data da propositura da execução, podem ser cobrados? Podem. Mas aí não falamos em prisão civil, mas tão somente na possibilidade de utilização de técnicas coercitivas diversas, como penhora de bens, negativação do nome, enfim, por aí vai. Mas aí, gente, o que essa tese aqui nos conta? Nos conta que em situações excepcionais, mesmo que se trate de alimentos novos, é necessário afastar essa técnica da prisão quando, por alguma situação concreta e específica, ela acabe se tornando exagerada. Um exemplo aqui, imagina que o Eduardo ele é pai da Beatriz. E aí o Eduardo, por diversas vezes, atrasou os alimentos que lhe eram devidos e já havia ali uma execução de alimentos tramitando sem que ele efetivamente pagasse. Mas hoje a Beatriz, ela já é advogada, ela tem 26 anos, e nesse caso concreto real, se eu não me engano, a Beatriz ela tinha até pós-graduação e era em Direito do Trabalho, viu? Se eu me lembro bem da situação real. E ela atuava, tá? Ela tinha uma atuação profissional já assim. Já o Eduardo era um senhor idoso, tinha inclusive algumas doenças decorrentes já da idade mesmo, né? Vamos lá, imagina aí que tinha hipertensão, tinha diabetes, enfim. E aí, nesse caso concreto, a justiça entendeu que era muito excessivo determinar a prisão civil do Eduardo. Por quê? Porque o Eduardo já era uma pessoa idosa, a Beatriz não estava mais em uma situação de urgência de receber esses valores, porque ela já trabalhava, já tinha ali seus 26 anos, já era formada, já tinha, enfim, uma renda própria, né? Então, em casos assim,
é possível afastar a prisão civil como técnica coercitiva. Ok? Ok. Tese 9. A execução em ação de alimentos pode acontecer sem uso da prisão civil como técnica coercitiva quando o devedor for pessoa idosa e o credor for maior de idade que exerce a atividade profissional. Tese 10. Na hipótese em que o consumidor for pessoa idosa e hipervulnerável, a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários deve ser imputada com base no Estatuto da Pessoa Idosa e na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Gente, o caso concreto aqui que motiva essa tese é um caso concreto bem interessante, porque, vamos lá, primeiro ponto, qual é a regra? A regra é que se alguém fizer uma compra com o seu cartão de crédito físico, utilizando a sua senha, é responsabilidade sua. O banco não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, não. Até porque, gente, o judiciário entende que isso exorbita a responsabilidade do banco. Como é que o banco pode ter algum controle sobre você passar a sua senha para outra pessoa? Não é? Então, de fato, nesse caso, se afasta a responsabilidade da instituição bancária. Mas nesse caso concreto específico, o que aconteceu? Aconteceu o tal do golpe do motoboy. Como é que ele funciona? O Joãozinho, que era uma pessoa idosa, recebeu uma ligação que seria supostamente da central do banco, dizendo que esse cartão de crédito dele tinha sido fraudado, tinha tido ali algumas compras em valores exorbitantes. E aí disse, olha, nós temos uma situação aqui de segurança muito grave, a gente vai precisar que você faça o seguinte, vai passar um motoboy aí do banco, esse motoboy ele precisa receber o seu cartão de crédito e a gente precisa que você coloque num papelzinho a senha desse cartão. E aí esse motoboy vai trazer esse cartão de crédito até a sede do banco e nós vamos com essa senha inutilizar. Gente, infelizmente o Joãozinho, pessoa idosa, caiu nesse golpe. E aí, o que o motoboy fez? O motoboy já estava ali com várias maquininhas de cartão e já torou com o crédito do Joãozinho. Fez compras em valores exorbitantes, totalmente fora do padrão de compra do Joãozinho. E o banco não bloqueou. E aí o que o STJ decidiu? Decidiu que em um caso assim, nós temos que levar em consideração a situação de hipervulnerável da pessoa idosa. E aí, por isso que vai ser imputada a responsabilidade com base no Estatuto da Pessoa Idosa e na Convenção Interamericana sobre Proteção de Direitos Humanos dos Idosos. Mas não só isso, né? Não é também só uma questão de ver a hipervulnerabilidade do idoso, não. Também é uma questão de que se entendeu que o banco deixou de tomar providências que eram necessárias. Por quê? Porque a compra foi feita através de maquininhas que estavam vinculadas a CNPJs, que eram usados reiteradamente para a prática de crimes e mesmo assim permaneciam sendo utilizados sem bloqueio. Isso daí já é uma falha de segurança absurda. E segundo ponto, as compras foram totalmente distantes do perfil de consumo. E mesmo assim a compra foi autorizada. Então isso por si só já é um problemão grande, não é? E aí, ligada à situação dessa pessoa, enquanto pessoa idosa e hipervulnerável, o STJ entendeu pela responsabilidade, sim, da instituição financeira. Então, tese 10, na hipótese em que consumidor for pessoa idosa e hipervulnerável, a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários deve ser imputada com base no Estatuto da Pessoa Idosa e na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Tese 11. É absoluta a competência do foro do domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas que versam sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência, limitação incapacitante ou doença infecto-contagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Então, gente, o ponto-chave aqui é bem simples, tá?
temos uma ação envolvendo um direito individual, coletivo do idoso. Qual é a competência? É o foro do domicílio do idoso. Qual a natureza dessa competência? Absoluta. Competência absoluta. Sobre o ponto, eu vou aqui aconselhar a leitura do IAC 10, Incidente de Assunção de Competência 10. Ele está inserido no nosso material lá no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública e também está no nosso informativo escrito, né? Na edição escrita que eu estou aqui utilizando para comentar com vocês. Por que que eu vou aconselhar isso? Porque se trata de um tema muito específico, muito grande, que traz ali algumas complexidades e que é muito importante a leitura integral. Então fica aqui a recomendação. Então, tese 11 é absoluta a competência do foro do domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas que versam sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência, limitação incapacitante ou doença infecto-contagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Tese 12. O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública contra cobrança abusiva de honorários advocatícios em demandas previdenciárias que envolvam pessoa idosa. Gente, qual foi o caso concreto? O caso concreto era um advogado, ou melhor, um escritório de advocacia especializado em direito previdenciário, que basicamente cobrava 100% do valor do retroativo para propor ações previdenciárias e, inclusive, ações pedindo benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada. E aí o Ministério Público propôs uma ação civil pública requerendo a consideração de que essa cobrança era abusiva, 100% do valor do retroativo. E aí estamos diante de direitos que são de grande importância, então direito previdenciário, de benefícios assistenciais. Então, por conta disso, se entendeu que há sim uma legitimidade do Ministério Público para propor essa ação, porque trata aqui de direitos individuais homogêneos de pessoas idosas e que, portanto, direito com grande relevância social. Portanto, como é que ficou a tese? O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública contra a cobrança abusiva de honorários advocatícios em demandas previdenciárias que envolvam pessoa idosa. Tese 13. O direito da pessoa idosa, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, no transporte coletivo interestadual, abrange, além do valor da passagem, as tarifas de pedágio e de utilização do terminal, de modo que os atos normativos que limitem indevidamente esse direito denotam excesso no poder regulamentar. Onde é que está previsto esse direito, gente? Está lá no artigo 40, inciso 2 do Estatuto da Pessoa Idosa. As pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos têm direito a 2 vagas gratuitas por veículo que faça o transporte coletivo interestadual. Qual foi a polêmica aqui? Qual foi a treta? A treta é que queriam regulamentar no sentido de que essa gratuidade seria tão somente do valor da passagem, não incluiria, então, tarifa de pedágio e nem de utilização do terminal. E aí, qual foi a conclusão? A conclusão foi que, na verdade, gratuidade é gratuidade. Então, realmente, abrange tudo. E sobre o pedágio especificamente, ainda tem um argumento que é muito interessante, gente, que é o de que não há diferença no valor do pedágio em virtude da quantidade de pessoas que está no ônibus. Então, o pedágio é um só. Não importa se tem ali 40 pessoas ou 41 ou 42. Da mesma forma, vai pagar o mesmo valor de pedágio, então é uma despesa fixa. Então, realmente não faz nenhum sentido repassar ao idoso que tem gratuidade. Então, tese 13, o direito da pessoa idosa com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos a 2 vagas gratuitas no transporte coletivo interestadual abrange, além do valor da passagem, as tarifas de pedágio e de utilização do terminal, de modo que atos normativos que limitem indevidamente esse direito denotam excesso de poder regulamentar. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que já nos acompanha, mas ainda não é assinante do Clube da Lei.
acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Se trata de uma assinatura super completa que vai organizar de uma vez por todas os teus estudos de lei seca e jurisprudência, por um valor, gente, super acessível, dá menos de R$30 por mês no plano anual. Então vem fazer parte, que vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Além disso, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver também que é mais fácil do que você imagina e vai ser um super diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, tese 14 e 15 serão as duas teses analisadas conjuntamente. Tese 14, para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, é necessária a conjugação dos requisitos constantes no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, que a dívida tenha natureza alimentar e que o titular seja pessoa idosa ou portadora de doença grave. Tese 15. Pessoa idosa pode ser beneficiada com nova antecipação de crédito dotado de superpreferência quando se tratar de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo, idade, e nos exatos termos autorizados pelo artigo 102, parágrafo 2º da DCT, sem extrapolar o valor permitido. Então vamos lá, nós temos a regra do precatório, segundo o qual, no pagamento das suas dívidas, o Estado ele deve realizar esse pagamento em ordem cronológica de apresentação dos precatórios, mas nós temos preferências legais. E nós temos, gente, uma tal da chamada superpreferência, que é uma preferência que passa na frente até mesmo de todas as outras preferências. Está lá no artigo 100, parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham mais de 60 anos, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante do valor será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, olha só, quais são os requisitos? Natureza alimentar, e o titular do crédito tem que ser idoso, maior de 60 anos, ou portador de doença grave, ou ainda pode ser uma pessoa com deficiência. Então, primeiro ponto, que é o que trata a primeira tese que nós analisamos, tratam-se de requisitos cumulativos, tem que ter natureza alimentar, e o titular do crédito tem que ser maior de 60, ou pessoa com deficiência, ou pessoa com doença grave, tá? Segundo ponto, existe um limite. Qual é o limite? É 180 salários mínimos, é 3 vezes o valor que é considerado pequeno valor para pagamento via RPV. Então, são 180 salários mínimos. Se for um valor superior a 180 salários mínimos, aí, gente, nesse caso, é possível fracionar. Então, 180 salários mínimos vão dar superpreferência e o resto do valor vai para a ordem do precatório. E aí, esse é o ponto da segunda tese, tá? Porque é basicamente isso. Você não pode reconhecer a superpreferência 2 vezes no mesmo precatório. Então, até 180 salários mínimos fica ali naquela superpreferência. Passou disso, o que passa até pode ser separado, mas vai para a fila do precatório normalmente. E aí, muito cuidado, não confunda isso com a situação da mesma pessoa ter 2 precatórios diferentes. E aí, imagina, por exemplo, que o Pedro tem 2 precatórios de 100 salários mínimos cada. Então, passa de 180 somando, Mesmo assim, ele pode ter a superpreferência em ambos os precatórios? Pode. O que ele não pode, é ter a mesma preferência mais de uma vez no mesmo precatório, passando do valor de 180 salários mínimos. Então, tese 14, para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, é necessária a conjugação dos requisitos constantes no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, que a dívida tenha natureza alimentar e que o titular seja pessoa idosa ou portadora de doença grave. Tese 15.
a pessoa idosa pode ser beneficiada com nova antecipação de crédito dotado de superpreferência quando se tratar de complementação do valor anteriormente recebido com base no mesmo motivo, idade, e nos exatos termos autorizados pelo artigo 102, parágrafo 2º da ADCT, sem extrapolar o valor permitido. Próxima tese, gente, tese 16. A circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, tem natureza objetiva e independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, pois a vulnerabilidade da pessoa idosa é presumida. Basicamente, estamos aqui conversando sobre o quê? Sobre segunda fase da dosimetria. Primeira fase é circunstâncias judiciais, está lá no artigo 59. Segunda fase, nós vamos para agravantes e atenuantes. Então, nós vamos aqui especialmente nos artigos 61 e 65 do Código Penal. E na terceira fase, nós vamos pensar em causas de aumento e causas de diminuição. E aí, nesse caso, a percentual, ou fração específica de quanto é o aumento e quanto é a diminuição. Estamos conversando sobre o quê? Sobre segunda fase. E aí nós temos lá no artigo 61 que uma circunstância agravante dessa segunda fase da dosimetria, portanto, que é o crime cometido contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. E aí, imagina a seguinte situação. Imagina que o Tício estava andando pela rua quando percebeu que em uma residência havia ali uma aparente vulnerabilidade de segurança. E aí o que o Tício fez? Ele imediatamente deu um jeito de adentrar nessa residência e furtar determinados bens que ali estavam. Os vizinhos, entretanto, perceberam essa movimentação suspeita e chamaram a polícia. Tício foi preso em flagrante e a residência em questão era do seu Sebastião, um idoso de 61 anos de idade. E aí, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada. Mas o que o advogado do Tício disse? Disse, olha, seu juiz, eu não sabia nem quem é que morava lá. Podia ser um adolescente, podia ser um idoso, isso para mim foi irrelevante. O que eu tenho a ver se Tício era idoso? Então, eu nem sabia disso, sabia nem que Tício existia. Então, não deveria a minha pena ter sido aumentada. Mas esse argumento colou? Não. Por quê? Porque essa situação do Tício ser uma pessoa idosa é uma situação objetiva. Verificando-se que o crime foi cometido contra a pessoa idosa, objetivamente é necessário aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. Não importa se sabia ou não, é causa objetiva de aumento, beleza? Então, tese 16, a circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, tem natureza objetiva e independe da prévia ciência do réu sobre a idade da vítima, pois a vulnerabilidade da pessoa idosa é presumida. E, finalmente, a última tese de hoje, tese 17, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave é admitida durante o regime aberto, mas também pode ser concedida em regime prisional diverso, desde que a realidade concreta assim recomende. Então, nós temos aqui a tal da prisão domiciliar no âmbito da Lei de Execução Penal. Lembrando que também temos prisão domiciliar no âmbito do CPP, mas os requisitos são diferentes, né? É mais difícil a prisão domiciliar no âmbito do CPP, já que no âmbito da execução penal temos requisitos um pouco menos difíceis. E aí, gente, recomendo fortemente o material escrito, onde eu trago isso de uma forma mais detalhada, tá? Aqui, na Lei de Execução Penal, nós temos os seguintes requisitos. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, ou condenada cujo filho seja deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Então, qualquer um dos quatro, né? Maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Nós temos, então,
uma possibilidade, né, dessa prisão domiciliar por razões aqui humanitárias nesses casos concretos. Ocorre, gente, que vocês perceberam que aqui é só para o regime aberto, mas eu pergunto, se o regime for semi-aberto ou regime fechado, mesmo assim pode-se, em hipóteses muito excepcionais, admitir a prisão domiciliar? Gente, muito excepcionalmente pode, tá? Então, se no caso concreto se demonstrar que existe uma intensa necessidade dessa prisão domiciliar por questões de saúde mesmo, aí vai sim ser possível conceder. Então, tese 17, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave é admitida durante o regime aberto, mas também pode ser concedida em regime prisional diverso, desde que a realidade concreta sim recomende. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que me ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, não deixe de curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, compartilhar na sua rede social, de nos avaliar com 5 estrelas, enfim, tudo que você fizer para trazer engajamento é muito positivo para a gente, porque acaba que esse episódio vai ser mais recomendado pelas plataformas. E assim você nos estimula verdadeiramente a continuar com esse projeto. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.